Graça e paz, tudo bem com vocês? Gente, desde ontem que eu tô fazendo essa leitura, eu não saí dela ainda, li ontem, li hoje, e eu queria fazer um rápido comentário com vocês. Se encontra lá no livro de Isaías, no capítulo 32, do versículo 9 ao 20. Eu não vou ler isso tudo, mas se vocês quiserem ler depois, é bem interessante a leitura. Isaías 32, do 9 ao 20. Mais especificamente, eu vou ler aqui o versículo 15, que diz: Isso será assim, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. 16. A retidão habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. 17. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, e em lugares quietos e tranquilos. E o 20 diz: Bem-aventurados são vocês que semeiam junto a todas as águas. Então, desde ontem que eu li esse versículo, que eu fiquei pensando no Espírito Santo, né? O efeito que o Espírito Santo tem quando ele chega num lugar, numa vida, num coração. Aqui Isaías usou, né, as mulheres de Jerusalém para trazer uma advertência para toda a população. Porque a população estava em Jerusalém, estavam ali acomodados, estavam se sentindo seguros, autossuficientes. Eram pessoas que não estavam preocupadas espiritualmente com a alma delas, e sim com as coisas materiais. Eram pessoas que estavam distantes de Deus. Não é porque a gente pode ter bênçãos materiais, mas seguindo a Deus, obedecendo a Deus. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que, quando recebem a bênção de Deus, esquecem de Deus, né? Só se lembram das bênçãos, não se lembram do abençoador. E Isaías usou as mulheres de Jerusalém para profetizar contra Jerusalém, para que eles despertassem daquele sono, né, espiritual que eles estavam vivendo. E aí, a Bíblia diz que a promessa, né, de uma promessa de advertência e de condenação, a partir do versículo 15, Isaías fala de um renovo espiritual. Fala que assim será quando o Espírito Santo for derramado lá do alto. E aí ele começa a falar o que é que acontece, né? Quando o Espírito Santo vem numa vida desolada, numa vida acomodada, numa vida que está ali confiando em dinheiro, numa vida que confia naquilo que ele faz, que é autossuficiente. O Espírito Santo, quando desce sobre uma vida assim, ou numa sociedade assim, numa comunidade assim, ele faz toda a diferença. Porque o reino de Deus não consiste nas coisas materiais, mas nas coisas espirituais. Amém? Então, Isaías traz essa palavra para aquele povo, né, que tinha sido advertido. Havia uma profecia para aquele povo de abandono de Deus, né, de cidade que era fortificada, uma cidade ficar fraca. Como diz aqui, o palácio será abandonado, versículo 14, a cidade populosa ficará deserta. Ófel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre, para a alegria dos jumentos selvagens e pastagens dos rebanhos. Ou seja, uma cidade que era próspera, uma cidade onde as pessoas viviam bem, uma cidade onde as pessoas tinham tudo o que precisava, mas que estavam distantes de Deus. Estava condenada a virar o quê? Uma cidade abandonada, uma cidade fantasma, onde nada mais iria funcionar. Porém, Isaías, apesar de ter dito isso para eles despertarem do sono espiritual que eles estavam vivendo, ele traz o Espírito Santo como algo que vem mudar, transformar, trazer vida onde havia morte, né? Que ele diz, isso será assim, até que se derrame lá do alto o Espírito Santo. Então, gente, o Espírito Santo, ele tem essa capacidade de mudar qualquer história, qualquer realidade. Onde ele chega, o que está morto fica vivo,
não é verdade? Onde ele chega, o que era tristeza vira alegria. O que era luto vira festa. Porque o Espírito Santo, ele é vida, né? Ele é um Espírito que traz vida, que traz bênção, que muda a vida da pessoa por completo. Então, a presença do Espírito Santo é essencial na nossa vida. É essencial na vida do cristão, na vida daquele que reconhece Deus como seu Senhor e Salvador. E aí ele diz, né? A retidão habitará no deserto e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz. Quem é a nossa justiça? O Senhor. O efeito da justiça será paz e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz. Sabe, às vezes a gente mora numa casa boa, às vezes a gente tem um carro bom, né? A gente tem boas condições, mas a gente não tem paz, a gente não tem sossego. E por conta disso a gente se baseia naquilo que a gente tem, porque é o que a gente vê, é o que a gente sabe. Mas mesmo tendo tudo isso, a gente pode não ter paz, a gente pode não ter uma vida alegre, uma vida saudável, porque o Espírito Santo não está habitando em nós. Mas quando o Espírito Santo lá do alto desce sobre a nossa vida, o que era deserto agora vai ser rios, né? Vai ter rios. Onde era deserto que não nascia nada, ali vai ter plantações, vai ter flores, vai ter frutos, porque o Espírito Santo, por onde ele passa, ele vai transformando tudo que era ruim no que é bom. Tudo que era morto passa a ter vida. Esse é o efeito do Espírito Santo. Ele traz paz, ele traz justiça, ele faz a gente prosperar, ele traz tranquilidade, ele traz segurança. Então, a presença do Espírito Santo, ela muda a nossa vida. Eu não sei como você amanheceu hoje, se sentindo como aquele povo, né? Não, eu tô seguro porque eu tenho um bom salário. Não, eu vivo bem porque eu moro numa casa boa, né? Eu tenho uma família exemplar. Mas ainda assim, tem um vazio que está no teu coração e que você precisa preencher. E esse vazio só pode ser preenchido através do Espírito Santo de Deus. É essa presença que Jesus deixou, né, para que estivesse conosco até o fim dos nossos dias. E sem essa presença, não adianta a gente ter tudo, porque a gente vai se sentir nada, sabe? É melhor o pouco com Deus do que o muito sem Ele, né? Assim diz o ditado. E isso é muito verdade, sabe? O pouco com Deus nos traz tanta alegria. O pouco com Deus é suficiente para a gente viver. Mas o muito sem Ele não traz alegria, não traz felicidade. É aquele sentimento que ainda está faltando alguma coisa. E por mais que você consiga, por mais que você desfrute, você sente que ainda precisa de algo mais. Mas quando o Espírito Santo está na gente, o pouco com Deus, a gente está agradecendo, a gente está feliz, a gente acha que é o suficiente para a gente, porque é o que a gente sente. Quando é dado por Deus, quando é providenciado por Deus, quando é o Espírito Santo que traz as bênçãos sobre a nossa vida, é suficiente para a gente. Mesmo que não seja, aos olhos humanos, algo grandioso, né? Algo rico, luxuoso. Mas se foi Deus que nos deu, é precioso. Se foi Deus que nos deu, é maravilhoso. Se foi Deus que nos deu, traz paz pra gente, traz alegria. Então o Espírito Santo, ele tem esse efeito, né, na vida de todo aquele que o recebe. Ele muda, ele transforma, ele preenche, né? Ele faz fazer bonito. Ele deixa bonito aquilo que era feio. Ele verdadeiramente, né, é a chave que a gente precisa na nossa vida todos os dias para a gente virar e ter uma realidade espiritual do agrado do Senhor. Amém? Então, essa palavra que eu trago para o coração de vocês, que o Senhor falou para mim, sabe? Tudo pode estar parecendo errado, tudo pode parecer que não vai dar certo, tudo pode parecer que vai ser um vendaval eternamente, que a luta não vai passar, mas isso até que lá do alto, né, a gente seja revestido do poder de Deus. Isso até que lá do alto o Espírito Santo venha sobre nós. Então, Ele é a nossa esperança.
Ele é o nosso penhor, né? Que o Senhor deixou pra gente, o Espírito Santo. Ele é a esperança de dias melhores. Ele é a esperança de restauração. Ele é a esperança de vida nova, do novo de Deus a cada dia, né? É o Espírito Santo. Ele é a esperança que todos nós precisamos ter bem guardada no nosso coração. Porque é Ele que nos guia, é Ele que nos orienta, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu posso falar de Jesus para você, mas se o Espírito Santo não entrar no seu coração, jamais você aceitará o sacrifício de Cristo na cruz. É Ele que convence o homem, né? Que ele é pecador, que ele precisa de justiça e que existe um juízo de Deus que virá sobre toda a terra. Então, que Deus abençoe a tua vida, que o seu coração esteja aberto à voz do Espírito Santo, que lá do alto ele desça sobre você, sua casa, sua família e possa transformar tudo o que precisa ser transformado para que você encontre paz, para que você encontre justiça, para que você encontre gratidão e tranquilidade, amém? Porque é isso que ele traz para a nossa vida, né? O efeito da justiça será paz, aleluia. Porque a justiça dos homens não nos traz paz, porque nem sempre a justiça é justa, não é verdade? Mas a justiça de Deus é pura, né? É justa mesmo e ela nos traz paz. E o fruto da justiça será repouso, será descanso. A gente consegue descansar na justiça de Deus e segurança para sempre. E o meu povo habitará em moradas de paz, aleluia. Em moradas bem seguras e em lugar quietos e tranquilos. Então, isso é o que o Espírito Santo traz sobre a nossa vida. São essas promessas, né? E é isso que nos dá esperança em meio ao caos que vivemos, em meio às dificuldades, em meio ao medo, né? O Espírito Santo, ele nos traz essa calma, essa paz, essa tranquilidade que a gente precisa para seguir em frente e realizar o propósito de Deus, né? Então, que o Senhor nos ajude, que Ele nos abençoe, que a gente possa aí fazer a vontade dEle, né? Abre o coração para o Espírito Santo. Deixa Ele guiar o teu caminho. Tudo está complicado na sua vida, até que o Espírito Santo entre em você. Até que o Espírito Santo comece a controlar o teu viver. Amém? Amo vocês. Fiquem na paz.